Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, aquele momento de reflexão, agora que estamos em tempos de Supremo Tribunal Federal dominado pela oração. O Rovai vai virar aqui um pastor para poder falar com vocês sobre as coisas da economia. Porque, como diria o assessor do Bill Clinton, é a economia, estúpido. É a economia que decide muitos processos eleitorais. Você pode ter um governo capenga na área social, do ponto de vista dos programas, você pode ter um governo capenga do ponto de vista da área cultural, do turismo, de ações relativas até aos direitos humanos, como teve o Trump. Mas antes da pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, a economia vem crescendo. Os analistas políticos diziam o quê? O Trump tem grande chance de se reeleger. Aí veio a pandemia. E talvez, orientado pelos mesmos astros que levaram o Bolsonaro a tomar o caminho do genocídio, o Trump entrou nessa estrada, mas recuou a tempo de ainda levar a disputa com Biden para os milímetros. Porque ele tinha um projeto, ele tinha uns resultados econômicos antes da pandemia que permitiram, que lhe deram um fôlego para isso. E quais são os resultados de hoje do Brasil? O Brasil entrou novamente em recessão. Entrou em recessão, é uma recessão já dura. Quando é recessão? É quando você tem 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. A queda deste trimestre é pequena, mas ela vem num acumulado de quedas sucessivas desde o golpe, que começou não quando a Dilma foi sacada do poder, naquela votação que é um dos piores shows de horrores da história política brasileira no Congresso, mas quando o Eduardo Cunha começou a passar as pautas bombas. Ali o Brasil já entrou em recessão. Em 2015, começo de 2015. Dali para diante foi só uma derrocada. E agora a gente entra novamente, tecnicamente, em recessão mente. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: o Brasil está acabando o ano de 2021, que é o ano pré-eleitoral, né, que é o ano onde se definem as alianças, as composições, os blocos políticos que vão entrar na disputa. O Brasil vai entrar nesse momento com a economia em queda, sem perspectiva de recuperação. Sem perspectiva de recuperação. Isso significa o quê? Significa que não vai aumentar o número de empregos no Brasil. Significa que você não vai ter uma renda mais qualificada para aqueles que estão empregados. Porque quando você tem um aumento de desemprego ou uma permanência do desemprego em níveis tão altos como a gente tem hoje, né, você acaba sufocando aqueles que estão empregados, porque o empregador se vê na condição de diminuir o salário, né, já que tem muita gente querendo entrar naquela vaga. Vai ter, ou vai se manter, pelo menos, os níveis de pobreza nos números atuais. A miséria não vai deixar de graçar nas ruas das grandes cidades. E quando eu falava, e quem me acompanha mais tempo aqui, quando eu falava que não havia solução para o governo Bolsonaro, do ponto de vista da economia, com o projeto do Guedes, muita gente me ironizava.
inclusive gente do campo progressista, dizendo que eu estava sendo excessivamente otimista. Eu cheguei a fazer apostas aqui que o PIB não alcançaria os 2,8% e os 4% que o mercado previa. Cheguei a fazer essa aposta no primeiro e apontar números. O Brasil não ia crescer em menos de 1%, se não me engano, em 2019. Quando estoura a pandemia, não fosse o auxílio emergencial de R$600 e R$1.200, provavelmente nós teríamos tido uma queda de 8%, 10% do PIB. Eu anunciava isso aí, veio o auxílio, teve um reequilíbrio e o Bolsonaro, inclusive, cresceu. Esse novo auxílio não provocará os mesmos resultados. Então, o fato político que desencadeia esse nova queda no PIB, pai, você está fazendo menos 0,1, menos 0,01, quando você está no fundo do poço. É quando cavocar, você está cavocando na rocha e consegue cair. Quer dizer, era hora de só subir. Já caiu tanto que não tinha mais para onde cair. Mas parece que o buraco pode ser mais embaixo. Isso vai provocar o quê? Provocar uma reflexão no mercado e uma reflexão na política, nos atores políticos. E ela tem dois caminhos. Com Bolsonaro desse jeito e mantendo o Paulo Guedes, essa política neoliberal, esse rumo de desestatização, tal, ele tem limites. E será que a economia aguenta mais 4 anos com ele? Já devem estar pensando aqueles que são menos fundamentalistas, tanto na política quanto na economia. Um cara olha e fala assim, pô, eu tenho um negócio, eu não sou o velho da van. Eu preciso que meu supermercado cresça, a minha rede, eu tenho medo de que os papéis caiam muito, então é melhor ter uma pessoa que consiga garantir um governo de crescimento econômico nos próximos anos. Aí eu vou olhar para o mercado da política. Quem a gente tem? Moro, Ciro, o Dória, o Lula. Estão falando no Randolph agora, no Rodrigo Pacheco. Desses, quem tem condições, quem tem viabilidade eleitoral? Além do Bolsonaro, evidente. Né? O Lula, Bolsonaro, em atual cenário, o Moro. Se todo mundo escolasse nele. Bom, o Bolsonaro é isso que está aí. Bolsonaro é isso que está aí. O Moro seria o quê? Essa é a questão. Será que os setores que viveram... Porque uma coisa são os militares que ficam tomando leite condensado, comendo lagosta, tomando uísque 12 anos e fazendo teses estapafúrdias sobre as nossas fronteiras e os adversários que podem surgir debaixo das catacumbas para atacar o país, para reacender o comunismo. Esses caras falam qualquer coisa. Esses militares não têm responsabilidade alguma, infelizmente. Já houve militares no Brasil, em outros tempos, nacionalistas. Esses não são sequer nacionalistas. Mas, do ponto de vista da economia, não tem só velho da van. Tem empresário que trabalhou e atuou no governo Lula. Esses caras, uma parte deles, pelo menos hoje, já vai comer o peru do Natal conversando com os seus pares sobre o seguinte: será que não é o caso de negociar com o Lula, tendo um governo de composição, de frente ampla, um governo onde a gente possa ter uma economia não tão ortodoxa, né?
mas que mantenha algum nível de ortodoxia e destrave algumas coisas. Vejam, o André Esteves, naquele áudio vazado, ele deixa claro o seguinte: não é um problema do auxílio emergencial da Bolsa Família, vai ter que ter, porque a gente não tem condições de viver num país com um mar de famintos tão grande. Então, o André Lara Rezende já defende esse tipo de solução. O Armínio Fraga, pasmem, que já se ofereceu para ser ministro da Economia de um futuro governo, será que ele estava pensando em quem? Será que ele não estava pensando no Lula? Não duvido. Aliás, o Armínio Fraga foi cogitado para ser ministro do Lula da Economia ainda no primeiro governo, quando o Lula assumiu. Era um dos acordos possíveis com o mercado, fazer uma transição com o Armínio no poder. Então, há hoje no mercado essa queda da inflação, queda do PIB, perdão, com explosão de inflação, um cenário ruim para 2022, podendo deixar o Bolsonaro a ver navios, inclusive do ponto de vista eleitoral, com o Moro, que é um cara absolutamente despreparado, que vai procurar um posto Ipiranga para chamar de seu, e com o lulismo conversando com todas as bandas, podendo vir aí numa chapa com o Alckmin. E, como diz o Paulo Nogueira Batista, é um seguro para o mercado também. Um seguro de saúde, né? Um seguro propriedade desse país, não. Então, as coisas estão confluindo para começar 2023 na pauta, não exatamente quem vai para o segundo turno com o Lula, mas talvez, de como conciliar já e garantir um governo Lula de outra ordem em 2023, com uma parte do mercado, uma parte do establishment, inclusive, sim, principalmente se o Alckmin já como vice, assumindo a candidatura Lula desde já, mesmo que nos bastidores. A queda do PIB de hoje, o Brasil entrar em recessão, a falta de perspectiva, o bolsonarismo sendo comido pelos pés, levam essa hipótese como a principal. Ah, bom, tem o João Dória. Verdade, tem o João Dória. O João Dória, se crescer, ele é o cara do mercado. Mas o João Dória, o João Agripino Dória, é mais Dória do que Agripino. Ele não assume o seu sobrenome nordestino, não por uma questão só estética do nome, porque ele é extremamente paulistanizado. E como dizia o Paulo Henrique Amorim, um candidato paulista não chega em Petrópolis. Era isso que tínhamos para hoje aqui neste editorial do Fórum 11:30, o Fala Rovai. Beijos a todas, todos e todes.